Graças a Deus. Nesse momento nós estamos aqui diante das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, e nós queremos enfatizar algo muito importante para você que está nesse momento diante desse vídeo. Existe uma matéria chamada Bibliologia que merece muito a nossa atenção. Em meio a muitas matérias, escatologia, pneumatologia, angiologia, antropologia, amatologia, existem muitas matérias que compõem o livro da teologia. Mas nós temos uma matéria chamada Bibliologia que merece muito a atenção de todos aqueles que gostam de estudar a Bíblia. Sabe, ouvinte, você olhando para as Escrituras Sagradas, você passa por alguns textos que dá de entender, dá um parecer que são contraditórios um para com o outro. Tem textos bíblicos que são verdadeiramente os mistérios, que dá de entender que existem algumas contradições. Um exemplo, quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, na nossa Bíblia de linguagem portuguesa, eu tenho a minha Bíblia aqui, a Ara, João Ferreira de Almeida corrigida, e ela me diz que Deus se arrependeu de ter feito homem em Gênesis capítulo 6. Ela dizia: arrependeu Deus de ter feito homem. E isso na Bíblia de linguagem de idioma portuguesa que nós temos, que provavelmente também com certeza você tem um em sua casa. Mas quando a gente olha para os textos originais, nos deixa, não diria confuso, mas muitas das vezes nós ficamos pensando e meditando. Os homens, os tradutores da palavra de Deus, dos originais, segundo eles, para o português, será que eles foram fiéis na sua tradução? Ou existe algo na Bíblia que merece a gente correr aos textos originais? Eu tenho também aqui, eu tenho a Bíblia de linguagem portuguesa, tenho a Bíblia de idioma hebraico, né? A Bíblia hebraica, como está aqui tudo em hebraico, como você pode ver, eu tenho a Bíblia em hebraico. E muitas das vezes eu gosto de ler um texto no português e deparar com o original hebraico, né? Que também tem a Bíblia de linguagem espanhola também, que ela acompanha, ela dá um bom significado, né? Bom significado para que a gente venha entender os textos originais. Eu tenho também a chamada Bíblia, né, Stuttgartensia, que também é hebraica, porém não é interlinear. Havia necessidade de conhecer um pouco o fundamento do idioma hebraico para poder ler essa Bíblia toda em hebraico e alguns textos, como algum texto de Daniel, em aramaico. E de onde nós vamos deparar? Eu pegando a minha Bíblia aqui de linguagem de idioma português, de João Ferreira de Almeida, conforme eu falei em Gênesis capítulo 6, nos mostra que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Quando nós olhamos justamente na própria Bíblia de idioma português, você vai lá para o livro de Números, e livro de Números, ela nos diz claramente algo que parece ser contraditório com o texto de Gênesis capítulo 6. Ou seja, em Números 23, versículo 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, porventura, esse texto, versículo 19 do capítulo 23 de Números, será se ele não é um contraditório com Gênesis capítulo 6, quando diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Como é que desenrola esta coisa, hein? O único meio é correr para a Bíblia de linguagem hebraica. Por quê? Idioma hebraico. Porque a língua hebraica, ela é os textos originais. Sabe que a Bíblia de idioma português que nós temos em nossas mãos, ela é uma tradução não vindo direto do hebraico. É uma tradução que veio da Vulgata Latina, que era uma Bíblia romana, uma Bíblia católica romana. O idioma português, muitos dos tradutores, como João Ferreira de Almeida, pegou um pouco da Vulgata Latina, que é a Bíblia de Roma, né, dos romanos, pegou um pouco do alemão, que já foi que Martinho Lutero pegou da Vulgata Latina, traduziu para o alemão. Então João Ferreira de Almeida pegou um pouco do alemão, pegou um pouco do idioma latino e um pouquíssimo do grego que ele conhecia. Já antes do grego existia o idioma chamado o hebraico. O grego é uma tradução do hebraico, né? Pegaram o hebraico e traduziram para o grego. Claro, já sofrendo algumas alterações. Depois Jerônimos, que era um católico bem fluente lá dentro, Sofrônio Eusébio Jerônimo, que é o nome dele, ele foi traduzir para o idioma latim, que era a linguagem de Roma. Então, quando ele pegou justamente do grego para traduzir para o latim, aí foi que sofreu algumas alterações.
porque eles não fizeram a tradução de forma literária. Não, ele acabou traduzindo, porque existe a tradução e existe transliteração. Eles não transliteraram, eles acabaram traduzindo. É por isso que às vezes existe alguma contradição. E quando nós lemos aqui Gênesis 6, que Deus se arrepende de ter feito o homem, e em número dizendo que Deus não é homem para que se arrependa, filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a gente dá de entender que existe um pouco de contradição. Mas e no original hebraico? Será se diz isso? Não diz. Vejamos como diz em Gênesis capítulo 6, no idioma hebraico. Será se Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem? Só lembrando você que a Bíblia hebraica, ela não se lê como a nossa Bíblia portuguesa. Ela se lê, né, de trás para frente. Não lê normal, é ao contrário do nosso idioma de linguagem portuguesa. Em Gênesis capítulo 6, nos diz assim, Beni Haelohim El Ter Benito Haademim que Toveti Hane. E o texto diz, versículo 6 diz: e lamentou Deus de haver feito o homem. Ou seja, no versículo ele diz: e os filhos de Deus e as filhas dos homens, que boas elas. Então viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram boas, então conseguiram para si mulheres. E mais embaixo no versículo 6 diz: e lamentou Deus de ter feito o homem, ou seja, Vainahem, ou seja, lamentou Deus de ter feito o homem. Porventura, lamentar é se arrepender? Será se eles não traduziram de forma errada? Porque aqui seria necessário que eles fizessem uma transliteração. Se ele fosse transliterar para o nosso idioma português, eles não poderiam colocar arrependeu Deus de ter feito o homem. Eles tinham que colocar, transliterando seria: e lamentou Deus de ter feito o homem. E números está correto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E existem muitos textos que eles são contraditórios, né, quando chega justamente com o original hebraico. Então Deus não se arrependeu de ter feito o homem, Deus lamentou de ter feito o homem. Aí você me diz: e qual é a diferença? A diferença é que nem todas as pessoas que lamentam estão arrependidas. Quando você lamenta e diz: minha casa está rachada e eu não concordo com isso, porventura você quer derrubar a casa? Não quer. Você simplesmente está lamentando por aquele estado. Você não fez para estar rachada, mas ela apareceu com aqueles rachões. Então você lamentou de a casa estar daquele jeito. No caso, Deus lamentou de ter feito o homem. E Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Existem muitas linguagens figuradas que Deus fala para tentar trazer a explicação do ser humano. Então nós quando lemos um texto, a gente vai para a linguagem, justamente o idioma hebraico, que não é fácil. Eu sei que às vezes você não tem essa facilidade de estar trazendo pegando um texto justamente no português para conferir com o original hebraico. Êxodo 14:15, quando Moisés estava justamente diante do Mar Vermelho, o texto nosso diz: Moisés está orando e Deus diz: Moisés, Moisés, por que tu clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Vamos pegar da linguagem original no hebraico, quando diz assim, vamos ler usando as letras hebraicas: Vaiomer Yehavah El Moshe Matit Saig Elai Dabé El Beni Israel Versal. Ou seja, transliterando para o idioma português, não estou traduzindo, eu estou trazendo uma transliteração do original hebraico, que diz assim: e disse o Senhor a Moisés: que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que parta. Então isso aqui é uma forma transliterada, não é uma tradução. A tradução é quando a pessoa lê um texto e quer traduzida facilmente para que os seus leitores venham a entender. Mas aqui não, aqui fez uma transliteração. Só você conseguir a Bíblia hebraica interlinear, como também o grego interlinear, e você vai se suceder bem. Faça isso, nós vamos ficando por aqui com o nosso vídeo. E você quiser entender mais um pouco da nossa jornada, só nos acompanhe observando os nossos vídeos e você será grandemente edificado. Temos outros versículos bíblicos, outros textos bíblicos que nós vamos andando e vamos descobrindo se existe algumas alterações.